O Flamengo realmente não jogou nada. Foi um jogo. Olha, eu confesso que acompanhando a partida, eu fiquei em determinados momentos com sono, o olho ia fechando e a gente já voltava. E dia 2 de abril, para ser mais exato, a coisa começou a mudar de figura. Aquele jogo com o Milionários em Bogotá foi um divisor de águas. O que está acontecendo, não sabemos. Clima no vestiário, jogadores enjoaram do Tite, jogadores cansados foram poupados, não gostaram. Não sei, mas que a coisa está estranha, está estranha. A culpa é só do Tite, gente? Porque se vocês repararem, esse roteiro que começa a se desenhar com o Tite no Flamengo, ele foi igualzinho o roteiro do Domi, do Paulo Souza, do Vitor Pereira, do Jorge Sampaoli. Salve nação, vamos acompanhar a análise feita por João Guilherme a respeito dessa partida horrível do Flamengo na Copa do Brasil. E além deste jogo, o jornalista soltou o verbo com relação a essas atuações do Flamengo na temporada. Para vocês, de quem é a culpa? Do treinador, dos jogadores ou da comissão técnica inteira? E para vocês, de quem é a culpa? Do treinador, dos jogadores ou dessa diretoria incompetente? Já chega, participe e deixa sua opinião nos comentários. Mas antes, já pedimos a vocês que se inscrevam no nosso canal, ativem as notificações e curtam os vídeos para ajudar em nosso crescimento. O link do canal de João Guilherme ficará na descrição como forma de créditos. Vamos acompanhar a análise feita pelo jornalista pós-jogo entre Flamengo e Amazonas. A torcida do Flamengo mandou o Tite tomar suco de caju. É isso aí. Ouvimos o Maracanã inteiro xingando o Tite. E eu vou falar uma coisa para vocês. A torcida do Flamengo, ela tem razão em fazer isso. Ela tem o direito de fazer isso. A partir do momento que ela paga o ingresso, está no Maracanã e não gostou do que viu, ela pode se manifestar. Sem violência física, mas ela verbalmente tem todo o direito de se manifestar. Então a nação rubro-negra, ou pelo menos aqueles que estavam ali no Maracanã, se manifestaram dessa forma contra o Tite e com razão. O Flamengo realmente não jogou nada. Foi um jogo. Olha, eu confesso que acompanhando a partida, eu fiquei em determinados momentos com sono, o olho ia fechando e a gente já voltava e fui na cozinha, preparei um cafezinho, tomei para dar uma despertada e voltei. O jogo foi muito ruim. E com todo respeito, contra um adversário que tem 5 anos de vida, que é uma equipe que vem subindo, já está na Série B do Campeonato Brasileiro, está se estruturando, é um caso realmente de sucesso no futebol do Brasil, mas não dá para comparar com o Flamengo, com a grandeza, com o investimento, com o faturamento, com a qualidade do elenco. Não há comparação entre Amazonas e Flamengo. O Amazonas, ele é um time pior do que o Nova Iguaçu, que foi vice-campeão carioca. O time do Nova Iguaçu, que vai jogar a Série D de dado, é melhor, pelo menos aquele, né, que jogou o carioca e agora já se desfez. Aquele time era melhor do Nova Iguaçu do que esse time do Amazonas, que está jogando a Série B do Brasileirão. Então, por isso tudo, a torcida do Flamengo ficou revoltada no Maracanã. E uma coisa precisa ser dita.
O Flamengo começou a temporada, cresceu, se solidificou, fez bons jogos contra o Fluminense, foi para a final contra o Nova Iguaçu, não levou gol no Campeonato Carioca. Ok. Mas a partir do momento que chegou o mês de abril, dia 2 de abril, para ser mais exato, a coisa começou a mudar de figura. Aquele jogo com o Milionários em Bogotá foi um divisor de águas. Até ali, o trabalho do Tite no Flamengo, pegando desde o... Perdão. Até ali, pegando o trabalho do Tite desde o ano passado, quando ele chegou e disputou 12 partidas do Campeonato Brasileiro e chegou a fazer até bons jogos. Teve jogos ruins, mas teve bons jogos. E depois, o início da temporada, até o jogo com o Milionários, a coisa vinha caminhando bem. Existia uma expectativa de que o Flamengo se tornasse muito competitivo, muito forte, muito sólido, sempre foi uma característica das equipes do Tite. Mas a partir dali o negócio desandou, hein? Desandou. E isso é uma coisa nítida. O que está acontecendo, não sabemos. Clima no vestiário, jogadores enjoaram do Tite, jogadores cansados foram poupados, não gostaram. Não sei, mas que a coisa está estranha, está estranha. E aí é que eu entro no seguinte ponto. O Tite tem culpa? Tem. Porque ele é o treinador do Flamengo. Então é óbvio que o Tite tem culpa. Mas a culpa é só do Tite, gente? Porque se vocês repararem, esse roteiro que começa a se desenhar com o Tite no Flamengo, ele foi igualzinho o roteiro do Domi, do Paulo Souza, do Vitor Pereira, do Jorge Sampaoli. O Rogério Ceni foi campeão, ganhou 3 títulos, muda um pouco de figura, mas também, num determinado momento, passou a ser questionado a ponto de tudo a culpa era dele. Renato Gaúcho, a mesma coisa, que começou muito bem, jogando um grande futebol, encantador, o técnico com o maior número de goleadas no início de trabalho na história do Flamengo, depois desandou e embicou e não ganhou nada, e perdeu o final de Libertadores para o Palmeiras, aquela coisa toda, acabou sobrando para o Renato. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, o Tite tem culpa, porque ele é o treinador, porque ele escala o time, porque ele define a forma de jogar. Mas percebam que este roteiro não é novidade no Flamengo, principalmente após a passagem de Jorge Jesus. E aí é que eu digo para vocês, os jogadores têm uma enorme culpa nisso aí também. Em todas essas situações aqui que eu citei de técnicos anteriores, os jogadores tiveram uma enorme culpa e muitas vezes saíram ilesos. Sobrou tudo para o treinador. E a direção de futebol do Flamengo. Com o Marcos Braz, com o Bruno Spindel. Vocês podem reparar, quando o Flamengo contrata um grande jogador como o De La Cruz, aparece, tira foto, beleza. Quando o treinador chega, beleza, vamos lá, abraço, está sempre do lado, tirando foto. Início de trabalho, estão sempre ali, aparecendo, tirando foto, dando respaldo. Quando o tempo começa a passar e as cobranças começam a acontecer, que o time cai de rendimento, essas pessoas desaparecem. E tá tudo muito parecido. Todo mundo aqui conhece o Tite. Não é de hoje. Quem acompanha futebol há muito tempo, ou nem tanto tempo assim, conhece o Tite. Quem contratou o Tite imaginava
que o Flamengo daria show com o Tite? Qual foi a equipe do Tite até hoje na carreira dele que deu show, que jogou bonito, que jogou um futebol espetacular? Talvez o Corinthians de 2015, que tinha Renato Augusto no auge, que tinha Rodriguinho voando. Talvez tenha sido a única equipe. Todas as outras equipes do Tite, todas, eram equipes eficientes, equipes competitivas, equipes que jogavam bem, se defendiam bem, eram equilibradas. Não eram equipes de dar show, de dar espetáculo, de dar goleada. O Tite sempre foi assim. Quem contratou o Tite sabia disso. Todos nós sabíamos disso. O Tite é assim. Ele tem essa forma de trabalhar. E ele vem para um clube que tem uma cultura, mesmo quando tinha times ruins, eu me lembro disso. O Flamengo já teve vários times ruins ao longo da sua história. Teve grandes times, mas teve times ruins também, momentos difíceis. E mesmo quando tinha times ruins, a exigência da torcida era futebol para frente, futebol ofensivo, vamos jogar bem, vamos ganhar de goleada e tal, aquela coisa toda. E o ambiente do Flamengo, da torcida, né, de toda a divulgação que existe em torno do Flamengo, fazia com que esses times limitados se superassem, entrassem em campo, comendo grama, mordendo a bola, dando a vida. E muitas vezes times limitados do Flamengo fizeram grandes jogos e conseguiram grandes conquistas. O Tite tem em mãos agora um grande elenco. Ele tem jogadores de qualidade que podem render muito mais e que já renderam mais nessa temporada. Mas parece que uma liga que começava a nascer, ela se desfez. Aquela sintonia entre grupo e Tite parece que está rompida. Eu estou falando isso observando à distância, não tenho informação. Apenas eu estou deduzindo pelo que eu estou vendo. E tocando no seguinte ponto, é o mesmo roteiro que derrubou outros treinadores do Flamengo. Com jogadores, muitos deles, andando em campo, sem inspiração, sem dedicação, e a diretoria de futebol, cadê a diretoria de futebol? Começa a pegar outro caminho, começa a se afastar. E aí a torcida, que já tem uma antipatia natural pelo Tite, quando os resultados não vêm, eu continuo falando. Os números, se você pegar os números da temporada, os números são ótimos. O Flamengo só perdeu 2 jogos esse ano. 2 jogos. Contra Bolívar e Botafogo. Porém, a torcida quer desempenho. E ela tem todo o direito de pedir isso. A torcida do Flamengo não está acostumada, é uma questão cultural do clube, de ter times burocráticos. Times que não dão algo a mais. Que se não dá na bola, vai na raça. E esse time do Tite, ele começa a ficar parecido com o time de outros treinadores da história recente do Flamengo. Times que travaram, que empacaram. Por quê? Porque os jogadores passaram a não jogar nada. E, visivelmente, não colaboraram com o trabalho do treinador. Dá a entender que isso começa a acontecer com o Flamengo do Tite. E, repito, o ponto de corte.
Milionários estreia na Libertadores da América no dia 2 de abril. A partir dali, o Flamengo teve raros bons momentos. A melhor partida foi contra o São Paulo no Maracanã, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, em que o time jogou bem a maior parte do jogo, mas no final tomou sufoco do São Paulo e quase sofreu um empate. Então, algo aconteceu. Algo está acontecendo. E não é a primeira vez que isso acontece no Flamengo. E eu volto a frisar o ponto. O treinador tem culpa, obviamente, mas, de novo, está se cometendo o erro de só colocar toda a bucha na conta do treinador. Existe todo um sistema e todo um processo no Flamengo que gera um círculo vicioso que dá nisso. O que vai acontecer? O Flamengo mandará o Tite embora? O Flamengo pagará outra multa absurda, alta, para um treinador de futebol? O Flamengo trará um outro treinador? Quem vai ser o treinador do Flamengo? Felipe Luiz? Que tem 5 meses como treinador de futebol da equipe sub-17 do Flamengo e que, se eu não me engano, não tem ainda a licença para trabalhar no futebol profissional, está fazendo os cursos, está se aprimorando, ele faz muito bem. É isso que vai acontecer? Esse é o caminho? Vai mudar de treinador de novo? E os jogadores ficarão ali? Por exemplo, o Gerson, que é um grande jogador, o Gerson voltou muito mal, hein? Ele já estava mal antes do problema renal que teve, que o levou a uma cirurgia, e ele voltou muito mal. A atuação do Gerson hoje, ele que era o responsável, junto com o De La Cruz, por conduzir o meio-campo do Flamengo na ausência do Arrascaeta, ele extremamente lento, meio-campo espaçado. Outra coisa que chama muita atenção, o time do Tite sempre foi um time muito junto, muito compactado, com as linhas próximas, fechadas, é difícil o adversário transpor aquela barreira. Tudo isso sumiu. O Flamengo voltou a ser uma equipe que dá espaços. O meio-campo hoje era uma avenida. Os jogadores do Amazonas muitas vezes conseguiam transitar ali com enorme tranquilidade. E o Amazonas até criou algumas possibilidades, teve um gol anulado por impedimento. Então é isso aí, galera. Vamos dar a nossa opinião a respeito dessa partida de ontem, né? O Flamengo jogou contra o Amazonas no Maracanã, né? Primeiro jogo da Copa do Brasil, tem um jogo de volta, né? O nosso Flamengo conseguiu apenas fazer um gol. É claro que a vitória em si é muito importante, né? Sempre ficar vencendo, sempre demonstrar essa evolução é muito bom. Só que o que chamou a atenção de maneira negativa foi a postura, mais uma vez, da equipe, né? E a forma que o time jogou diante do adversário considerado fraco, né? Entre aspas, vamos dizer assim, entre aspas, porque temos que respeitar o adversário Amazonas. Por mais que tenha sido um clube fundado há pouco tempo, né? Ele faz poucos anos aí que está jogando nas principais competições. Então, precisamos respeitar a equipe do Amazonas. Mas, com todo respeito ao Amazonas, o Flamengo jogou muito ruim. O Flamengo ontem fez uma das suas piores atuações na temporada. E não é de hoje que o Flamengo vem jogando mal, não é de hoje que essa equipe se torna um time muito passivo, um time acomodado, um time que não tem pensamento vencedor, né? A equipe do Flamengo hoje é uma equipe normal, comum, que todo adversário consegue levar perigo ao gol do nosso time, né? Impressionante, né? Por mais que o Amazonas não seja uma equipe forte, mas o Flamengo mesmo assim conseguiu levar alguns contra-ataques. E no lado direito do Flamengo, né, na parte ali
de Varela. Mais uma vez, o adversário soube aproveitar as oportunidades naquele setor. Muitos contra-ataques da equipe adversária naquele setor ali. Infelizmente, o lado direito do Flamengo, esse ano vai passar muita raiva, né? Porque Varela não dá mais para vestir a camisa do Flamengo. Impossível um lateral não ter consistência nas suas partidas, e ele é titular. Varela hoje é titular absoluto do Flamengo, né? É jogador da seleção uruguaia, mas não consegue jogar um bom futebol. E sobre a partida, o Flamengo consegue a vitória. É claro que é uma boa vantagem, joga pelo empate agora o próximo jogo, mas todos nós sabemos que futebol é imprevisível. Jogar dessa forma que o Flamengo jogou no jogo de volta é arriscado e pode levar um gol de cabeça, uma bola parada, um pênalti, enfim. O Flamengo se complicou mais uma vez em um campeonato que, para muitos, iria passar facilmente contra o Amazonas, e o Flamengo demonstra mais uma vez que está tudo errado aí. Vários jogos que o Flamengo não joga bem, desde aquela partida na estreia da Libertadores da América, né? Que o Flamengo fez 1-0 e deixou o time adversário empatar. E muitos colocaram culpa na altitude, que o Flamengo sentiu muito a altitude, enfim. Então tem mostrado que essa desculpa não é a verdadeira. O Flamengo está colocando desculpa em relação às suas atuações na temporada. O Flamengo, além daquela atuação na Libertadores, o Flamengo não fez mais jogos bons. E penso eu que foram poucos os momentos na temporada que o Flamengo realmente convenceu. Na partida contra o Fluminense, no primeiro jogo, que venceu de 2-0, não deixou o time de Fernando Diniz jogar, pressionou os 90 minutos. Para mim, ali foi a melhor atuação do Flamengo na temporada. Tirando isso, poucos jogos aí o Flamengo conseguiu jogar bem, mesmo vencendo e mesmo tendo poucas derrotas na temporada. Se não me engano, são apenas 2. Mas o que nós destacamos aqui de maneira negativa é essa postura da equipe diante dos jogos. Se ontem contra o Amazonas o Flamengo foi dessa forma, medroso, não teve coragem de atacar o Amazonas para tentar fazer um resultado mais amplo, para tentar matar até a partida de volta, já que o calendário é muito corrido e esses jogadores não terão condições físicas de jogar meio de semana e final de semana. Então o Flamengo perdeu uma grande oportunidade mais uma vez, de eliminar esse jogo de volta. Penso eu que se tem feito 4, 5 gols, coloca o time sub-20 na partida de volta, o Flamengo não iria perder de jeito nenhum por 5 gols de diferença, por mais que fosse uma equipe muito alternativa. Agora vai ter que ir com a equipe titular. Se o Flamengo está reclamando da parte física, que não tem como colocar os jogadores todos os jogos, então agora que vai se prejudicar mais ainda. Tem que colocar a equipe titular no jogo de volta, porque se não colocar, não se classifica. Imagine aí o prejuízo financeiro e ainda mais do que isso, o prejuízo que o Flamengo teria na temporada sendo eliminado logo agora. Porque com esse futebol, pelo amor de Deus, o Amazonas tem condições reais de passar para a próxima fase diante da atuação do Flamengo ontem. Então, na minha opinião, o Flamengo passou vergonha mais uma vez na temporada. Uma equipe bastante técnica, uma das melhores da América do Sul, fazer um papel que está fazendo. Vamos torcer que o Flamengo mude, o time evolua, que o treinador cobre desses atletas, que a diretoria cobre desses atletas, porque dessa forma, pelo amor de Deus, vai se repetir 2023 nessa temporada, Essa é a minha opinião. E na opinião de vocês, o Flamengo está dessa forma por quê? Culpa do treinador, da comissão técnica, dos dirigentes, dos jogadores, Já deixa aí sua opinião nos comentários sobre esse assunto.